Saudável, mas entra também a outra criação, por ver outros que não têm limites fazendo. Aí fala, pô, mas por que eu não posso? Eu não Mas posso, fato... parece perseguição, né? Minha mãe tá, pô, é caretice, né? No mundo hoje, minha mãe é careta, porque os pais dos meus amigos não fazem isso, é tudo, pode tudo. Mas lá na frente tem duas consequências, do que você cria. Dizendo não e explicando, e daquele que não tem limite. Pode ficar à vontade. É verdade. Não é verdade? Na adolescência, é saudável esse questionamento, porque diz da personalidade do indivíduo. Sim. Ele não tem que aceitar tudo sem entender. Na vida adulta, ele vai precisar dessa posição reflexiva sobre tudo que for acontecer com ele. Então, por isso que eu digo que é saudável. Então, a tendência dos pais nessa época é ceder, que é o grande problema, a permissividade, que a gente estava falando aqui, que você acabou de dizer, né? A sociedade hoje tudo pode tudo. É porque, às vezes, para evitar o confronto... Você cede. Você cede. Esse é que é o problema, porque ele aprende que se ele confrontar muito, ele vai conseguir aquilo que ele quer. Entendi. Né? Então, se você disse não, posicione o não. Se você não tem certeza do seu não, diga para ele, vou pensar. Mesmo que demore 2, 3 dias, uma semana, 10 dias. Nunca fique em cima do muro nessa situação, né? É preferível que você pense, reflita, para você depois dizer, olha, pode ou não pode. Agora você dizer, não. Aí depois ele te faz uma pressão, ele te dá uma outra justificativa que você até acha que é plausível. E você fala assim, não, eu posso liberar. E depois dizer sim, ele já aprendeu que sempre ele pode bater de frente com você. Entendi. Então, é preferível você pensar um pouco, porque, às vezes, você não refletiu sobre todos os aspectos daquela questão. Então, você diz, olha, eu vou pensar sobre esse assunto, mais tarde, tal dia, nós sentamos de novo, eu e seu pai, e vamos conversar de novo sobre esse assunto. A não ser que a criança, porque tem isso também, né, de falar, não, eu preciso da resposta agora, porque o negócio é hoje à noite. Se é agora, a resposta é agora, não. Então, a resposta neste momento é não. Na dúvida, permanece o não, o bem-estar, né, de uma criação e de um futuro brilhante, na verdade. Muito bem, agora deixa eu ouvir um pouquinho, Carlos, porque às vezes você lida com o outro lado da frustração, né? Você como advogado, e André citou aqui no primeiro bloco a questão, às vezes as pessoas abrem mão do casamento porque não sabem lidar com a frustração ou com a dificuldade, enfim. Me fala um pouco sobre isso, como é que é lidar com o outro lado da frustração? Então, Helena, todo mundo que está nos vendo, né? Assim, acho que todo mundo vai ser frustrado sempre, todos nós vamos ser até o final das nossas vidas, né? Até quando a gente viver. E eu entendo assim que lidar com a frustração é um privilégio que a gente pode escolher ter, né? Então, antes de ir para essa questão jurídica que você me perguntou, né? Eu acho muito interessante algo assim, Deus falou não, né? Virou para Adão e falou assim, não, essa fruta você não come, você vai dar nome para todos os animais, você vai fazer aquilo que você bem entender, gozar disso tudo, desse paraíso maravilhoso que eu te dei, mas daquele ali não. E por quê? Porque isso vai te fazer mal. Então, quando Deus nos fala um não, é para o nosso benefício, é porque aquilo vai nos fazer mal. Né? E muitas vezes os nossos pais falam não porque aquilo ali é ruim para nós. Mas muitas vezes não explica, né? Que é a questão que a doutora já colocou, o pastor também. Mas eu acho que a gente tem que entender essa situação da ótica bíblica, que é a melhor que tem. Eu sempre fui muito frustrado na minha vida. Então, assim, os meus pais separaram, eu tinha 9, 10 anos de idade. Então, assim, amo muito meus pais, mas então eu tive uma frustração muito grande. Eu tive uma dificuldade na minha casa, não tenho problema em abrir isso, que meu pai falava uma coisa, minha mãe outra. E aquilo me frustrava. Seu pai não te dá isso, não te dá aquilo, então ele não é bom. Então, a gente tem que tomar cuidado muito com isso também. Eu acho que todo mundo que está nos escutando, porque o pai e a mãe têm que estar numa sintonia. É verdade. Poxa, então... deixar as suas frustrações particulares de lado para não frustrar as expectativas do seu filho em relação a esse pai ou em relação a essa mãe. Com certeza. Uma coisa é um relacionamento do pai com o marido, outra coisa são os pais com o filho. É deslocamento, né? É um deslocamento, às vezes, né? Que é o que ele está colocando aí. O pai e a mãe, às vezes, desloca para a relação dos filhos a frustração dele. Aí isso é um problema. Eu estou frustrada com o meu marido e aí eu quero que o meu filho também fique frustrado com o pai dele. Eu estou frustrada, eu não dou conta de lidar com isso, então eu reajo de maneira agressiva e coloco a agressividade em cima do filho. Isso transparece, isso transborda e atinge o filho. Aí o filho não entende por que ele está apanhando, por que ele está
sendo agredido. E aí ele começa a ficar frustrado na relação dele familiar. Entendo. Verdade. E uma coisa que eu acho interessante, muito interessante, é porque essa frustração, ela gera para o filho, ou para as partes, né, uma mentalidade de que você é credor de alguma coisa, mas credor em qual sentido? De que você deveria me dar isso ou aquilo e não me dá. Eu sou merecedor, olha, eu tenho uma mentalidade credora. E eu tive uma dificuldade na minha vida muito grande de lidar com isso. Então, a gente tem essa mentalidade credora. Ah, não, mas meu pai deveria ter me dado aquilo, ou aquilo outro, ou a minha mãe. Cada um tem a sua vida. E eu fui entender na palavra de Deus que eu sou devedor. Que todos nós temos que ter essa mentalidade devedora. Devedora no sentido de que eu não mereço nada. Tudo é a graça de Deus sobre a minha vida. É verdade. Então, quando eu entendo que eu sou devedor, que eu não mereço nada, meu pai, simplesmente por ter me dado a vida, e minha mãe, eles são maravilhosos, simplesmente por ter me dado essa oportunidade, por isso ser um projeto de Deus na minha vida. Então, acho que todo mundo que está escutando e vendo, ele tem que ter esse entendimento, tem que parar de ter essa mente credora. Jesus tinha uma mente devedora, ele podia ser credor de todas as coisas. Paulo, ele diz, né, que, olha, eu sou devedor de gregos, eu sou devedor de gentios, eu sou devedor de todos. Porque eu não sou merecedor de nada. Então, quando a gente entende... E eu falei assim, poxa, minha mãe é maravilhosa, meu pai é maravilhoso. Como eu posso amá-los tanto? Eu falei, mas você superou essa situação porque você entendeu, né, o percurso da vida.